Bom, aqui para a terceira e última parte, já estamos extrapolando um pouco o tempo, eu trouxe um exemplo dessa linguagem em ação e um exemplo de um diálogo em uma tragédia, para que vocês compreendam o que eu estou falando. Então eu peguei As Suplicantes, que é uma tragédia de Eurípides, encontrei um momento chave nessa tragédia e vou lê-la com vocês. Ela foi encenada em 423 a.C., momento que a Guerra do Peloponeso apresentava cada vez baixas, mais baixas. E as suplicantes, que é o coro da tragédia, que dá nome à tragédia, pedem a Teseu que retorne o corpo dos seus filhos, os 7 que morreram no ataque a Tebas. E essa parte que eu vou tirar para vocês, que eu vou ler, é uma parte que um arauto, mensageiro de Creonte, discute com Teseu, o grande mito ateniense, o melhor tipo de governo para a cidade. Ou seja, que nós veremos dois personagens, duas forças discutindo. O que é melhor? De um lado vai ter uma personagem dizendo que é tirania, ou seja, só um homem governa, e de outro dizendo que melhor é a força do demos, ou seja, que a democracia é a melhor forma de política. Então, assim o arauto que começa a sua participação. Quem é o tirano, o tiranós dessa cidade? A quem devo transmitir as palavras de Creonte, que governa a terra de Cadmo, desde que Eteocles morreu junto da cidade das 7 portas pela mão do seu irmão Polínices? Quem é o tirano dessa cidade? Quem manda aqui? Pede o arauto. Teseu responde. Antes de mais, iniciais o discurso por um erros, um pseudes, um erro estrangeiro. Se procuras um tirano, um tiranon, aqui em Atenas, aqui em Atenas não é governada por um homem só, um antropos, mas é uma cidade livre. Ou seja, Atenas não é governada por um homem só, mas é uma cidade livre. Gente, isso é moderníssimo. Isso é uma defesa da democracia. Veja só, uma euletera polis. O povo, demos, exerce a soberania, à vez por períodos anuais. Neste país, nunca os ricos se concedem privilégios. Também o pobre, o pleitos, a maioria, traduziu como pobre aqui o tradutor, a maioria goza de iguais, direitos. Veja só, há uma linguagem política. Os dois estão discutindo. Olha, quem manda aqui? Aqui não manda ninguém, aqui manda o povo. Atenas é governada não por um homem só, mas pela maioria, pela pleiton. Aí veja a diferença, veja só o que está se colocando no palco, o tipo de discurso que está se colocando no palco. Arauto vai responder: só o que acabas de dizer oferece, como nos dados, uma vantagem. Na verdade, a cidade a que venho é dirigida por um só homem, e não pelo populacho. Aqui ele botou o povaréu aqui. Não há quem a envaideça com seus discursos. Aqui envaideça o envaideça tem um sentido erótico. Não é um só homem, não é a multidão. Por que é bom ser governado por um só homem? Porque a multidão ela é facilmente envaidecida, ela é facilmente guiada pelo desejo. Não há quem a envaideça com seus discursos, com seus
logoi em proveito próprio e faça volver de um lado para outro. Veja só, uma teoria política aqui, é uma cidade democrática fazendo uma teoria política. O arauto, as pessoas estão vendo isso. O arauto está dizendo o que é a tirania, o que é a democracia. Está dizendo, olha, o problema da democracia é que o povo, o populacho, a turba, a multidão, é envaidecida pelos discursos e jogada de um lado para o outro. A gente podia transpor isso para o nosso mundo. O problema do nosso mundo é que é muito fácil produzir discursos que não passam por filtros de verdade. Aí ele continua. Em certas alturas, a multidão, em certas alturas, amável concede muitos favores, em outras prejudica. Depois, com novas calúnias, esconde as faltas anteriores e exime-se a justiça. Por outro lado, a multidão é incapaz de ordenar os raciocínios. Como poderia o povo conduzir com acerto a polis? Veja só, eles estão discutindo isto. Estão discutindo isso numa peça de teatro, escrita em 423. Teoria política. Como poderia o povo conduzir com acerto a cidade? Como eu disse, é uma linguagem política dentro de uma manifestação religiosa. É uma teoria de qual que é a melhor maneira de se governar uma cidade. Ele continua. Pois o tempo, cronos, não a improvisação, taxos, uma aprendizagem superior concede. Aí ele vai dizer, olha só, pois o tempo, não a improvisação, uma aprendizagem superior consegue. Aí ele vai partir para uma outra ideia aqui. Um pobre homem que cultiva a terra, mesmo que não seja ignorante por causa dos trabalhos, não tem possibilidade de olhar pelo bem comum. Realmente é coisa nociva para os mais honrados, ou seja, relacionado ao calósca gatosa que ele usa, quando um homem perverso adquire prestígio, seduzindo o povo pela verve, ele que antes não era nada. Ele advoga que o tempo é melhor do que a pressa da multidão. E o Teseu, o mito de Teseu, o Teseu vai responder ao arauto. Engenhoso é o arauto e artífice de discursos a despropósito. Já que foste tu próprio a começar a disputa, o ágon, escuta, tu é que provocaste a discussão. Nada, aí ele começa a fazer uma outra teoria política. Nada é mais nocivo a polis do que o tiranos. Antes de mais, sobre o seu domínio não há leis, não há nomoi válidas para todos. Governa um só indivíduo que institui a lei para proveito próprio. Ou seja, um tirano é ruim porque um tirano governa só para si. E isso nunca é igualdade. Gente, isso aqui não foi escrito pós-Revolução Francesa. Isso foi escrito em 423 a.C., numa tragédia grega. Isso não é um texto escrito na modernidade, mas para nós da modernidade, passando os ataques que a democracia passa, isso ecoa. Isso ecoa. Modernamente, isso poderia ser feito de formas maravilhosas no palco. Como estaria vestindo esse arauto? Esse arauto estaria vestindo que tipo de roupa? Como se porta aqueles que querem dizer que a democracia é ruim? O que eles nos dizem? Que o povo não pode votar, que o povo não sabe? O que eles nos dizem? Os argumentos estão dados aqui. E como Teseu responde? Isso nunca é igualdade. Mas quando há leis escritas, tanto o pobre aqui ele não vai dizer pobre como a gente, mas é o fraco, como o rico, gozam dos mesmos direitos. Olha só a luta, a vontade de ter uma sociedade onde são os direitos
e não a força que governa. Os mais débeis têm a possibilidade de responder a que o poderoso, sempre que o este insulta. Os mais débeis podem responder ao mais forte quando são insultados. E o mais pequeno vence o grande se tem razão. A liberdade reside nisto. Aí ele vai dizer a frase, que é a frase da Assembleia Ateniense. Quem deseja, quer propor ao povo uma deliberação. Quem deseja ou quer propor ao povo uma deliberação útil para a cidade. A liberdade reside na participação, no poder falar. A liberdade, euleteros, reside nisso, ou seja, na frase que abre a assembleia. E quem o quiser fazer é ilustre. Se não o fizer, fica calado. Que coisa mais equitativa do que esta? Veja só, é uma defesa dos valores que constituem a cidade grega, da cidade ateniense. É uma defesa da política da igualdade. É uma defesa do demos, da democracia sobre a tirania. Agora, tipo, me expliquem, sabe? Me expliquem se isso não é atual. Me expliquem se não dá para revestir isso de uma universalidade. Aí ele continua. Por outro lado, um país onde o povo é soberano, o demos, alegra-se com os cidadãos jovens que são sua base. Mas o homem, o basileus, que é rei, o basileus é uma forma de dizer rei, considera esta situação odiosa. E os melhores cidadãos que julga serem capazes de pensar a Fronem, elimina-os por temer sua tirania. Ou seja, o tirano tem medo do pensamento. Por isso elimina aqueles que melhor pensam. Vocês estão na universidade. Se vocês não viram, a universidade é atacada. É atacada por quem? Que tipo de pensamento tirânico que subjuga a universidade? Como pode, então, alguma vez ser forte uma polis se alguém como espigas em campo primaveril, em golpe cega, devasta a juventude? Aqui já é uma crítica à guerra. A guerra que mata os jovens. Quem interessa procurar riqueza e bem-estar para os filhos, se o tirano, sobretudo que tal esforço engrandece a vida, o conservar virgens e formosas as filhas em casa, que são um delicioso prazer para o tirano quando deseje, e rios de lágrimas que nos assaltam? O que interessa? Levar filhos para a guerra pelos tiranos, ou criar filhas para os tiranos. Que eu não viva mais se minhas filhas tiverem de casar pela força. Estes são, pois, os dardos que contra as vós eu te disparo. O que a gente viu aqui foi uma defesa, um vocabulário político. Povo, basileus, demos, kratos, força, políticos, discutindo a cidade. Ou seja, o mito de Teseu discute com uma outra personagem sobre qual forma é a melhor forma de governar uma cidade. A apresentação, gente, foi meio rápida. Essa apresentação podia fazer em 1h30, 2 horas. Teria muito mais coisas para dizer, mas como uma introdução, é bastante válido. Agradeço a professora Semiramis pelo discurso. Aqui uma peça moderna, do Édipo Rei, do Robert Wilson. Tem o Tiresias, tem todos os elementos aqui de uma maneira cênica pós-moderna, mas fabulosamente linda. E quem quiser saber mais sobre mim, eu deixo aqui, se tiver alguma dúvida, alguma orientação bibliográfica, eu possa ajudar. Aqui está o meu Facebook, que como ninguém mais usa, eu também quase não mais uso. Aqui está o meu Instagram, mdagios. E aqui está o meu antigo canal no YouTube, quando eu achava que teria
teria futuro nesse mundo dos jovens. Conjunção Buquiana. E deixo vocês aqui com uma coluna, com uma cariátides grega, observando o tempo. Se começamos com com antiguidade sendo instaurada no presente, terminamos com o olhar das cariátides olhando para o presente. Muito obrigado, valeu, e dessa vez não tivemos interrupção da luz. Um abraço, obrigado pelo convite, prof, e me coloco sempre à disposição. Valeu!